quando eu comecei a história, eu falei, bom, então, qual é a lógica? Se a máquina pública não funciona direito, a gente tem que ir lá dentro para mudar. E antes de fazer isso, como eu estava contando, eu tentei ajudar, tive alguns contatos com alguns políticos lá no Rio, né? Estavam morando lá, o primeiro foi o Gabeira, que estava se candidatando a prefeito, aí depois tinha uns empresários apoiando lá o governo do Sérgio Cabral, e eu tive uns contatos com o Sérgio Cabral e comecei a ver o seguinte, bom, e nessa época o Sérgio Cabral era até bem visto lá, porque tinha implementado a história da UPA, estava fazendo algumas mexidas, aquela história, mas eu não bati, eu falei, olha, esse tipo de liderança não vai trazer gente boa. E eu, na iniciativa privada, sempre fui da tese de que você, para ir bem no negócio, você tem que ter um bom time. Você tem que liderar pelo exemplo e ter um bom time com você e todo mundo alinhado no que vai fazer no médio e longo prazo. Né? E aí eu falei, bom, não é à toa que com esses líderes que a gente tem no Brasil, a gente não consegue montar boas equipes. Então, o que a gente precisa para montar boas equipes? Meu raciocínio foi meio óbvio. Primeira coisa é ter bons líderes. Eu falei, bom, mas como é que são os líderes na área pública? São todos eles eleitos. Então, como é que você faz para ter gente eleita diferente? Você tem que ter um partido. Aí você fala, bom, mas e os partidos que estão aí? Dava para eleger gente diferente, gente que não é conhecida, com outra filosofia? Não dá. Então, resultado, temos que montar um partido Começar diferente. do zero. Começar do zero, para ver se faz com que a gente fazia com que as pessoas dissessem, bom, num partido diferente, de gente que, como eu, não gosta da política, de repente eu tenho vontade de participar. Né? E para inovar numa série de coisas. Então, aí nasceu a ideia de montar o partido. Só que, no primeiro momento, eu até pensei, falei, bom, vamos montar um negócio aqui no Rio, para começar devagar. Como você monta qualquer negócio, eu até brinco, você vai montar uma padaria, você fala, resolvi montar uma padaria, vou montar uma rede de padaria em 27 estados. Não, você monta num, vê se dá certo. Aí eu comecei a ver legislação, e a legislação falava, não, o partido tem que ser nacional, tem que estar presente no mínimo 9 estados da federação. Você não pode ter um partido local. Não pode, tem que ter em 9 estados da federação. Você tem que ter 500 mil assinaturas de apoio, você tem que ter essas 500 mil assinaturas 500 de apoio. 500 mil é o número? É o número. É porque é 0,5% da quantidade de votos válidos da última eleição. Então, vamos dizer, tem mais ou menos 100 milhões de votos válidos no Brasil, então você tem 500 mil. Distribuído em 8 estados da federação, com o título de eleitor na ficha. Reconhecida pelo cartório eleitoral. De cada um que assina. De cada um que assina. Aí eu falei, putz, mas eu falei, bom, vamos tentar. Né? Aquela burocracia brasileira bacana. Exato. Resumo da história. A gente fundou o partido no início de 2011 e a gente conseguiu ter o registro em setembro de 2015. Meu Deus. 4 anos e meio arredondando, né? E assim, o Bolsonaro até hoje jogou a toalha, não conseguiu montar um partido. A Marina, que na época tinha sido candidatura já com 20 milhões de votos à presidência, também foi uma dificuldade enorme. Quer dizer, o sistema é feito para ser muito difícil. E por que é difícil? Porque, óbvio, se você é dono de uma padaria e os padeiros todos se juntam e fazem o seguinte, olha, vamos fazer um monte de regra que não pode mais abrir padaria. Porque aí você falou, excelente, vamos ficar só as nossas 20 padarias aqui, sem concorrência. Então, os partidos políticos é basicamente isso. A turma que está lá fala, bom, o melhor que pode acontecer é não ter concorrência. Então, as regras para a montagem do partido são muito difíceis, que é justamente para você impedir que haja concorrência. Ou, se houver, que seja aquelas que você possa negociar, que seja o mesmo pacote. Né? Então, resumindo, o partido é muito difícil porque o sistema é feito para não funcionar. Quer dizer, por que você não pode montar um partido regional e depois montar numa outra região? Por que você tem que montar em 9 estados, né? Porque é muito difícil, você que não está na política. Inclusive, isso é interessante, né? O Novo foi, acho que dos únicos partidos que foi montado nos últimos anos, que não está ligado a um sindicato, que não está ligado a um grupo religioso, ou que não é uma dissidência de outro partido. E por que os outros acabam tendo isso? Porque são as ferramentas que você precisa para conseguir as assinaturas, para poder montar, para poder viabilizar. Então, o apoio de uma outra estrutura já montada. Já montada que permita você montar a legenda. E eu acho que ainda teve, é tão novo, acho que está claro, quer dizer, o propósito e o liberalismo é a ferramenta. Agora, a gente ainda teve um episódio pior aí, que eu diria que basicamente no governo Bolsonaro, que foi uma distorção total do liberalismo, né? O Bolsonaro veio como sendo um defensor do liberalismo, um apologista do liberalismo, e não é nada disso, nunca foi, e confunde liberdade com
com libertinagem. Então, ele é um negócio, quer dizer, a liberdade que ele tanto prega tem um objetivo muito mais de atacar as instituições do que qualquer outra coisa, né? Sim. E as instituições, no meu entender, existem justamente para proteger a liberdade da minoria. Porque a maioria ganha na força. O problema é a minoria. Então, as instituições existem para proteger. E se você sai atacando as instituições, você acaba enfraquecendo a liberdade do cidadão, do indivíduo, né? Isso é curioso, viu, João, que você falou, porque esse também é legal porque eu fico lembrando da aula, né, das minhas... Assim, eu tava falando sobre Platão e os gregos tinham essa ideia da democracia, por exemplo. Isso aí é um perigo, porque você dá o poder para a maioria... a probabilidade dessa maioria ficar meio confusa com o que quer e aparecer um tirano e tomar o poder é muito grande. Total. Então a democracia é um sistema difícil porque ele tem que fazer justamente isso que você está falando. Preservar a minoria. Exato. Preservar o que pode menos. Exato. Agora, você só faz isso com as instituições, com instituições fortes. Então, em tese, você precisaria ter partidos políticos fortes, né? E você precisa ter um legislativo forte, independente. Na medida em que você vai atacando as instituições e vai fazendo, e a gente vê muito isso, quer dizer, esse troca de favores entre um e outro, negociação, emendas do relator e coisas desse tipo, você vai enfraquecendo o sistema democrático. Exatamente. Como ele deveria ser. Aí você fica num sistema democrático que te leva a resultados ruins, né? Porque o sujeito fala assim, não, porque a minoria tem que se dobrar à maioria. Essa é uma frase do presidente. A minoria tem que se dobrar à maioria. E não é isso. Não é isso. Uma você democracia tem que não é isso. Não é o governo, não é a maioria manda e a minoria cala a boca. Não é. Exato. Então, quer dizer, é um sistema de equilíbrio em que aquele que tem menos recurso e aquele que é menos amparado seja amparado pela maioria, por exemplo. E ele, claramente, ele tem no subconsciente dele, eu acho que o Bolsonaro, essa história de que os mais fortes é que tem que vencer. E coitado, os mais fracos que morram. Então, ficava muito claro isso durante toda a pandemia. Não, eu sou atleta, eu não sei o quê. Você que não é atleta, sinto muito. Sinto muito, vai morrer. Vai morrer, mas o que eu posso fazer? Então, assim, ele não tem apreço pela vida das pessoas e ele faz essa distinção. Você é forte, você é machão, coisa, você tá dentro. É você aí, o resto se lixa. Entendeu? Quer dizer, e isso ele vende como sendo uma liberdade. Na sua visão, João, o que aconteceu com o Novo a partir da eleição do Bolsonaro? Bom, assim, eu lembrando, né, o histórico, acabei voltando para a direção do partido no início de 19, depois das eleições. Aí a gente teve uma eleição para o diretório do Novo, em final de 2019. Eu fui eleito lá junto com outros membros para ter um mandato de 4 anos e acabei saindo no início de 2020. Tem aí 2 anos, né? O que eu acho, assim, qual foi a minha saída, o que eu acho que aconteceu? Eu, a partir do início de 2020, primeiro eu pedi para sair lá porque eu falei o seguinte, eu já dei uma contribuição aqui de quase 10 anos para o partido. Né? Já tinha, desde 2011, assim, foi montagem em 2010, que começou, na verdade, no final de 2010. Eu quero ter um pouco mais de liberdade, acho que já fiz. E, principalmente, eu sempre defendi a história, como eu falei aqui para vocês, do partido ser uma instituição. Então, a instituição, a característica dela é que as lideranças passam, mas ela segue o rumo. Tá certo? Ela não pode ser centrada numa coisa. E aí, eu saí da gestão, mas logo na sequência, no início de 2020, ele veio a Covid, e já em março, a gente no primeiro momento, obviamente, estava mais próximo do Bolsonaro, eu pelo menos, achando que ele tinha que dar uma chance. A gente apoiou muito as metas da Previdência ali, a reforma da Previdência e tudo, mas... 2019. 2019. Mas já começando a ver que as coisas não andavam. A partir de 2020, em março, quando ele fez um pronunciamento dizendo que o Covid ia ser só uma gripezinha, que não ia nada, eu falei, olha, isso é uma responsabilidade. A gente estava vendo, a gente aqui no Brasil teve o privilégio de ver o que estava acontecendo na Ásia e na Europa, né? Então, a gente já sabia o que não podia fazer, né? Então, em março, eu me coloquei frontalmente contra ele. Em abril de 2020, eu já pedi o impeachment, que foi quando ele começou a ir contra as instituições e tudo. Então, essa foi a minha visão, já afastado
da liderança do partido. A minha visão do que aconteceu lá dentro, quer dizer, aquilo um pouco do que você falou. Na hora que estão lá, os mandatários, não, a gente precisa participar de uma comissão, e eu acho que o partido adotou uma postura de dita independência em relação ao governo, quando eu acho que deveria ter sido uma posição de oposição em relação ao Bolsonaro, por tudo que ele estava produzindo, né? Uhum. E eu acho que aí o partido, como instituição, deveria ter sido mais firme na linha de colocar o Novo como, de fato, um partido de oposição em relação ao governo. O que aconteceu? Você tinha filiados do Novo que achavam que tinha que ser oposição, outros que admiravam a bancada, eu admiro a bancada e achava que estava certo, que podia ter uma postura mais independente, mas que não é tão independente assim, porque acaba sendo mais pró-governo do que contra o governo, basta ver nas votações, nos posicionamentos. E isso foi gerando um clima ruim dentro do partido, fazendo com que o partido perca a identidade, né? Perca a unidade, né? Então, assim, e muita gente aí me acusava, o João que manda no partido. Não mandava no partido. São duas coisas distintas. Eu saí da gestão do partido. Agora, por ter sido candidato à presidência da República, ter tido uma votação razoável, ter tido um crescimento nas mídias sociais, ter sido fundador, obviamente era uma voz que as pessoas ouviam. Mas isso não significava que eu estava influenciando o partido, até porque se eu quisesse influenciar no partido, eu não deveria ter saído, né? Deveria ter ficado lá, né? Então... Mas você pode influenciar de fora também. Não, exato, mas assim, eu influenciar é uma coisa, agora mandar é outra. Uhum. Então o partido tem as suas lideranças, tem o diretório lá que tinha sido eleito junto comigo, que permaneceu, mas eu acho isso, quer dizer, a gente ficou, na minha avaliação, o partido ficou com medo de tomar uma posição mais firme em relação ao governo, entender que o Bolsonaro poderia dar frutos eleitorais, tanto em 2020 quanto eventualmente em 2022, e eu quis ser mais firme em relação ao que o governo não estava fazendo, as coisas erradas que ele estava fazendo, né? Uhum. Então, acho que foi mais ou menos isso, quer dizer, foi um pouco da política dentro da instituição. Tá. A gente começou a trazer um pouco da política para dentro da instituição. Assim, eu acho que uma coisa é você ter humildade, você conversar, você ter diálogo, você construir projetos. Mas você deve fazer isso sem perder os seus princípios e valores e sem perder a ideia que a gente sempre teve por trás, que era criar uma marca, inovar na política. Uhum. E não dizer, não, agora a gente vai fazer igual aos demais. Bom, se a gente vai fazer igual aos demais, a gente vai ter os mesmos resultados que os demais. A gente vai ter que fazer as mesmas práticas em algum momento, né? Porque aí acabou caindo naquela coisa, assim. Então, o partido tem uma... o que aconteceu, assim, era o ideal brigando com o real. Então, quer dizer, o partido tem um ideal... que ele prezava por defender e tal, e ir atrás e não sei o quê. E aí, os mandatários que estavam lá na condição real de estar no meio da política, sentando com fulano, ciclano, beltrano, falando e negociando e vendo essa coisa do voto, como é que faz pra gente se reeleger depois. Então, isso aí entrou para dentro do partido, para brigar com o ideal. Com o ideal. Mas verdade. Agora, o interessante, e por isso, assim, eu acho que foi um erro, é porque o ideal... funcionou muito bem em 2016 e funcionou muito bem em 2018. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida, até nem sou uma pessoa de me expor muito, por temperamento, e fui para candidato à presidência de um partido que não teve tempo de televisão nenhum, praticamente, tinha 5 segundos, não participando de nenhum debate, e tive lá 2.700.000 votos, fiquei na frente de pessoas como a Marina, o Meirelles e o Álvaro Dias. A gente elegeu 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, um governador, quer dizer... Então, esse modelo estava funcionando, porque as pessoas querem alguma coisa diferente. A minha leitura, posso estar errado, é que a gente, ao ir para um modelo antigo, a gente não tem vantagem competitiva nenhuma. Entendi. Ao fazer o mesmo modelo dos partidos tradicionais e buscar brigar com eles, a gente não tem competitividade nenhuma, porque a gente perde aquilo que é a essência do Novo, que era fazer algo diferente, fazer algo inovador, não fazer culto às pessoas, mas consolidar a instituição, ter uma atitude muito humilde no trato com os demais políticos, mesmo discordando. Então, tem uma série de coisas, não buscar os atalhos, né? Então, acho que isso a gente deveria estar muito preocupado em manter.
porque senão você perde a vantagem competitiva. Então a gente vai ser mais um partido.